estudantes, tudo bem com vocês? Puxa, quanto tempo que nós não nos encontramos aqui na telinha, não é mesmo? Olá, professores! E vocês? Estão todos bem? Espero que sim, afinal nós somos colegas de trabalho. Inclusive, muitos de vocês que estão aí me assistindo agora, eu já tive a honra de trabalhar juntinho lá na escola. Isso mesmo. Vocês lembram do meu nome? Não? Não tem problema, eu repito para vocês. Eu sou a professora Sandra e trabalho hoje na Coordenadoria de Equidade, Famílias e Rede de Proteção. E estou aqui para mais uma aula importante sobre famílias e direitos humanos. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Mas antes de começarmos a nossa aula de hoje, eu quero dar um recadinho para vocês. Olhem aqui na tela comigo. Pois é, aqui olhando na nossa tela, eu preciso dar um recadinho para vocês. Gente, a pandemia não acabou, embora às vezes a gente tenha essa sensação, mas não, os cuidados precisam ainda, todos eles serem muito bem observados. Lavar as nossas mãos ou passar o álcool em gel, usar a nossa máscara, manter um certo distanciamento. Exatamente, a gente precisa continuar se cuidando. Eu me cuido, vocês se cuidam e todos nós ficamos bem. Agora sim, vamos lá, vamos começar a nossa aula. E qual será o nosso tema da aula de hoje? Será que vocês conseguem adivinhar? Fica difícil, né, sem dar nenhuma pista. Pois é, a nossa aula de hoje nós vamos conversar sobre participação. Eu participo. E vocês aí do outro lado da telinha, participam? Mas participam do quê, professora Sandra? Eu já vou contar tudinho para vocês. Mas antes, eu preciso ver se vocês já estão com seus materiais organizados. Tenho certeza que a professora aí da escola já disse para vocês quais os materiais que nós vamos precisar para a nossa aula de hoje. Claro, o caderno, o lápis, a borracha, um lápis de cor e tudo mais que a gente tem no nosso dia a dia da escola. Agora sim, agora nós estamos prontinhos e vamos começar a nossa aula. Vamos lá? Observem aqui a imagem que eu vou pôr na nossa tela. Que imagem é essa? Vocês conhecem? E pior ainda, né? Além de ser uma imagem que talvez nem todo mundo conheça, ainda é uma imagem que está com um adereço. Que adereço é esse? Um chapeuzinho de aniversário. Chapeuzinho de aniversário numa fotografia? Isso mesmo. Essa imagem que vocês estão vendo é do Teatro Paiol. O Teatro Paiol é um espaço muito importante da nossa cidade, hoje destinado à arte. Isso mesmo. Mas lá, há muito tempo atrás, quando ele foi construído, ele não tinha esta função. A função dele era ser um depósito de pólvora. Isso mesmo, um depósito de pólvora. E vocês conseguem perceber ali na nossa imagem que ele está todo colorido. Aquilo ali não é uma pintura, aquilo ali é uma projeção de luz. E foi feita em comemoração ao aniversário da nossa cidade, ao aniversário da cidade de Curitiba. Isso mesmo, em 29 de março de 1693, Curitiba foi então elevada à Vila de Nossa Senhora da Luz. Isso, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. E hoje ela é chamada de Curitiba. Agora eu vou fazer um desafio para vocês. Vamos lá? Pense rápido. Quantos anos Curitiba está completando agora em 2022? Vou dar um tempinho para vocês e a gente já vai ver essa conta.
Prontinho? Fizeram a conta? Tenho certeza que sim, afinal vocês são alunos muito espertos. Vamos conferir então. Olhem aqui comigo. De 29 de março de 1693 até 29 de março de 2022, Curitiba então está completando 329 anos. É muito tempo, é muita história. Será que Curitiba sempre foi assim como nós a conhecemos atualmente? Claro que não. Vocês já viram isso nas aulas de história, nas aulas de geografia, nas aulas de língua portuguesa e em todas as outras aulas. Com certeza, seus professores, tanto aqui da telinha quanto os seus professores da escola, já conversaram com vocês sobre essa mudança, sobre essa transformação que as cidades vão sofrendo no dia a dia, no decorrer dos anos de sua história. E agora eu quero mostrar para vocês uma imagem. Observem aqui comigo. Vocês estão vendo aqui um artista plástico, o Jean-Baptiste Debré. Interessante, mas o que ele tem a ver com esse nome francês? Tem a ver com a história de Curitiba, com o aniversário de Curitiba? E mais ainda, professora Sandra, o que isso tem a ver com essa história de eu participo e você? Pois é, o Debré é um artista plástico francês que tem o primeiro registro da história de Curitiba em sua obra. Isso mesmo, vocês sabem que há muito tempo atrás não tinha máquina fotográfica, muito menos filmadora, então tudo era registrado por meio da pintura. Observem aqui essa imagem de 1827, quando Debré fez a pintura dele sobre Curitiba. Olha que diferença, não é mesmo? Naquela época, Curitiba era uma pequena vila. Nesse próximo desenho que eu vou mostrar aqui para vocês, é um mapa de 1857, ou seja, 30 anos depois. Curitiba ainda era considerado uma cidadezinha, isso mesmo, com cerca de 3.000 habitantes lá naquela época. Bem, mas bem diferente do que nós temos hoje em dia, não é mesmo? Vamos fazer aqui agora, dá só uma olhadinha numa foto mais atual da nossa cidade. Olhem aí na tela. Hoje, Curitiba tem, de acordo com o último censo, 1.751.907 habitantes. Isso lá em 2010. Porém, em 2021, existiu uma estimativa de que estávamos nos aproximando de 2 milhões. E isso, logicamente, sem considerar a região metropolitana. Isso mesmo, né? As cidades vizinhas que a gente acaba muitas vezes dizendo, na região metropolitana, Curitiba é região metropolitana, tem tantos milhões de habitantes. Não, aqui nós estamos falando somente Curitiba, quase 2 milhões de habitantes. A cidade cresceu tanto em território, né, em extensão territorial, quanto em população, em edificações, em construções, em benfeitorias. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como é que essa cidade cresce? Por que é que essa cidade cresce? Se eu fizer essa pergunta para vocês, como a cidade se transforma? Vocês saberiam me responder? Quem é responsável pela transformação da nossa cidade? Então eu vou contar para vocês rapidamente essa história e depois, aí na escola, a sua professora vai continuar explicando tudinho para vocês. Combinado assim, professora? Combinado assim, estudantes? Vamos lá então. Há um tempo atrás, nós, habitantes da cidade, não tínhamos muita voz. Isso mesmo. Pouco era ouvido da opinião dos moradores da nossa cidade, e não somente da nossa, como de qualquer outra cidade do nosso país. Por quê? As cidades, elas eram geridas, ou seja, quem fazia a gestão da nossa cidade eram poucas pessoas. Isso mesmo. Normalmente, as pessoas que tinham um cargo eleito, né, quando a gente já chegou nessa fase do cargo eleito,
ou então pessoas que tinham cargos indicados. Isso mesmo, você vai ver logo mais numa outra aula nossa que eleição nem sempre existiu. Nós tivemos muitos prefeitos em Curitiba que foram cargos indicados, exatamente, indicados pelos vereadores. Mas isso é uma outra história de uma outra aula. Voltando à nossa aula de hoje, eu preciso contar então para vocês. Nas épocas onde o cidadão não tinha muito direito à voz, o que acontecia? Normalmente, quem definia o que ia acontecer numa cidade eram poucas pessoas. E eu preciso contar para vocês. Essas poucas pessoas ainda não eram qualquer pessoa. Normalmente eram homens, né? Pessoas de um alto poder aquisitivo, ou seja, com muito dinheiro, e que faziam parte de uma certa elite, né? Um grupinho de pessoas. Porém, isso foi mudando ao longo do tempo e ao longo dos anos. Vocês sabem que nós vivemos num país que tem uma democracia. Vocês sabem o que isso significa? Democracia? Pois é, nós brasileiros e brasileiras, com o passar dos anos, fomos adquirindo alguns direitos na opinião e no direito a exercer essa nossa cidadania. Nós vivemos, então, como eu acabei de falar, numa democracia. Porém, mais recentemente, nós começamos a chamar isso que nós temos hoje, esse sistema que nós temos hoje, de democracia participativa. Por que disso? Porque quando eu falo somente democracia, eu posso dizer, não, mas o brasileiro e a brasileira têm direito a voto. Então, votar já é uma forma de participação. Mas, atualmente, nós temos outras formas de participação, inclusive garantidas em lei. E aqui em Curitiba, além de nós termos essa garantia de participação em lei, nós temos um outro documento que é muito forte e que nos dá ainda mais força como curitibanos e curitibanas. Isso mesmo, eu estou falando da Carta das Cidades Educadoras. Vocês já sabem, já viram isso em várias aulas, tanto aqui na telinha quanto aí na escola, que Curitiba faz parte do movimento internacional das cidades educadoras. O que isso quer dizer? Quer dizer que Curitiba já é uma cidade perfeita, é uma cidade educadora? Não. Quer dizer que Curitiba é uma cidade que busca ofertar a todos e a todas o seu direito à aprendizagem de qualidade e aprendizagem ao longo da vida. Todos nós, do dia que nós nascemos até o dia em que nós morremos, temos direito à aprendizagem, mas também temos o direito de ensinar. Isso mesmo, eu e vocês temos condições de ensinar outras pessoas da nossa cidade, pessoas que vêm nos visitar. E nesta carta, que é o documento que rege as cidades educadoras, lá no seu capítulo 9, fala o seguinte: a cidade educadora deverá fomentar a participação cidadã na perspectiva da corresponsabilidade. Se a gente trocar em miúdos essa frase somente, quer dizer o quê? Que todos nós que moramos aqui em Curitiba somos sim responsáveis por ela. Atualmente, nós não temos somente o prefeito, o vereador, né, ou as instituições públicas como gestoras da cidade. Nós temos esse direito de participar, nós temos o direito, então, à participação cidadã. Mas quais são as formas? Como é que eu faço isso, professora Sandra? Eu telefono para quem? Ou eu mando um e-mail? Não, existem várias maneiras da gente participar. E agora eu vou trazer aqui para vocês um caça-palavra. Observem aí na tela, eu vou dar uns minutinhos para que vocês procurem algumas das formas de participação cidadã que existem hoje na cidade de Curitiba. Vamos lá? Procurem aí e eu já volto.
prontinho? Acharam algumas dessas palavras? Não tem problema se vocês não acharam todas, afinal de contas, esse é um caça-palavras para alunos que são muito, mas muito rápidos para localizar, porque ele é um caça-palavras enorme, não é mesmo? Vamos lá então, vamos juntos agora procurar as palavras e aí eu vou explicando a vocês pouco a pouco o que é que quer dizer cada uma delas. Vamos lá? Primeira delas que nós encontramos ali, observatório social. Que palavra mais esquisita é essa, professora Sandra? Pois é, observatório social é um espaço para o exercício da cidadania. Ele tem que ser democrático e apartidário, ou seja, lá a gente não está para discutir as questões dos partidos, isso mesmo. E nesse observatório social deve-se buscar o maior número possível de participação, que pode ser de entidades de representação da sociedade civil, para que possa ser então feito a discussão, a análise de propostas para a melhoria da gestão das cidades. Interessante isso, né? É uma palavra e um tema para vocês anotarem e depois continuarem a pesquisa. Vamos para a próxima? Olha lá. O que agora, gente? Audiência pública. Agora ficou mais fácil. Eu tenho certeza que alguns de vocês, inclusive, já acompanharam seus familiares lá numa audiência pública na sua regional, não é mesmo? As audiências públicas, elas são importantes para a participação das pessoas. São reuniões onde se reúne a população, o poder público, né? Ou seja, o prefeito, os vereadores, onde nós podemos discutir quais são os interesses públicos e coletivos. Isso mesmo, vamos para a próxima? Agora nós estamos vendo aqui uma outra palavra, na verdade é uma expressão, organização não governamental. Com certeza vocês já ouviram, inclusive com uma sigla, ONG. Ficou mais fácil, né? Então, a organização não governamental, ela tem, primeiro critério, ela não tem fins lucrativos, ou seja, não se ganha dinheiro com ela. Ela é constituída formalmente, de forma autônoma e se caracteriza também pela participação das pessoas que se unem em prol de um objetivo, né? A gente vê muito, inclusive, com relação a temáticas sociais, que é a participação das pessoas para um projeto numa determinada comunidade, a participação das pessoas para um projeto com relação aos animais, né? Então ela é bastante focada na questão social, muitas delas. A nossa próxima palavra aqui é uma palavrinha pequenininha que eu já falei hoje, eleição. Isso mesmo, as eleições, né? Aqui no nosso país, nós vivemos então um processo democrático de eleição. Todos nós, brasileiros e brasileiras, a partir de 16 anos de idade, podemos, num determinado dia do ano, ir até as urnas e eleger os nossos representantes, nossos vereadores, nosso prefeito, nossos deputados estaduais, nosso governador e assim por diante até na esfera federal. A gente tem que lembrar que esse é um momento muito importante da democracia e que precisa ser feito sempre com muita consciência. Isso mesmo. A nossa próxima palavra, então, vamos ver qual é? Orçamento participativo. Mas o que é isso, professora? Orçamento participativo. Então, orçamento, como vocês já sabem, é quando a gente está falando, de dinheiro. Como que é feita a gestão, como é que é feito o planejamento e o gasto do dinheiro público. Vocês já aprenderam que tudo o que nós fazemos na nossa cidade, no nosso país, de tudo o que nós fazemos, algumas coisas geram impostos, não é mesmo? A gente tem o imposto de renda, a gente tem o imposto sobre serviços, sobre circulação de mercadorias, vários impostos. Quando eu vou ao mercado, eu estou pagando um imposto sobre aquele produto que eu estou comprando. Desse imposto, ele vai para onde, né? Então, quem é que vai fazer a gestão desse dinheiro? Normalmente, então, nós temos a administração pública que vai dizer, eu quero gastar tanto na construção de uma escola, eu quero gastar tanto para arrumar uma rua.
E quando a gente fala então de orçamento participativo, é justamente isso. É eu, você e todo mundo da cidade ajudando a dizer como e quando é melhor gastar o dinheiro público. Isso mesmo. E não só na questão do gasto, mas também, principalmente, na questão da fiscalização. Exatamente. Vamos para o próximo, então? Olha lá. Conselhos municipais. Conselho? O que é um conselho, professora Sandra? Os conselhos municipais são grupos de pessoas onde nós temos representantes da prefeitura. Eu, por exemplo, faço parte de alguns conselhos, né? E também representantes da sociedade civil, onde qualquer pessoa indicada ali pode participar. Nesses conselhos, nós fazemos os planos municipais. Tem o Plano Municipal de Políticas Étnico-Raciais, o Plano Municipal de Políticas para Mulheres e assim por diante. Então, são vários conselhos que é fundamental a nossa participação, porque ali a gente coloca o que nós, daqui da nossa cidade, queremos e desejamos que seja feito, né? A gente coloca ações para um plano a longo prazo. Olhem só, nós temos uma página aqui no nosso portal da nossa cidade, do IMAP, que é o Instituto Municipal de Administração Pública, que fala de todos os conselhos que tem na cidade. Vale muito a pena vocês olharem. Vamos então agora para a nossa próxima palavra, Portal da Transparência. Olhem lá no site da prefeitura, lá tem tudo o que é feito com o dinheiro público. E isso é muito importante a gente sempre levar em consideração. Tá sempre dando uma olhadinha. E quando eu falo de participação popular, eu estou falando de participação no planejamento, participação no acompanhamento, no monitoramento e também na avaliação. Isso mesmo, porque a gente tem que ter certeza de que o que foi feito, a gente está monitorando, a gente está cuidando, a gente está avaliando se foi bem feito. E agora eu quero trazer para vocês um vídeo do Alexandre, o nosso presidente do IMAP. Vamos assistir? Olá, sou Alexandre Matinski, presidente do Instituto Municipal de Administração Pública. Eu vou falar com vocês hoje sobre a participação cidadã, que é uma forma para as pessoas expressarem suas vontades, desejos e necessidades ao poder público. Ao elaborar o planejamento de uma cidade, é importante levar em consideração o que as pessoas gostariam e acham necessário. Para isso, nós usamos a participação cidadã, que é chamar a população para que ela esteja junto ao governo, dando palpites, sugestões, críticas e elogios. Um dos programas que Curitiba utiliza para essa interação é o Fala Curitiba. A cada ano são propostos novos encontros, novas discussões e o credenciamento de sugestões. A participação pode acontecer em reuniões presenciais, no ambiente virtual e por meio de fichas espalhadas em escolas, unidades de saúde e outros equipamentos públicos. É nesse formato que o cidadão expressa as demandas necessárias e, assim, nos permite analisar e verificar o que é possível atender de acordo com o orçamento disponível. É importante lembrar que em algumas escolas já aconteceram o Fala Curitibinha e o Fala Curitibano, que são exemplos de participação social, onde os alunos levantaram as necessidades e buscaram as soluções. Isso fez com que professores, funcionários e principalmente os alunos chegassem a uma conclusão de quais seriam as principais demandas de suas comunidades escolares. Para participar do Fala Curitiba deste ano, acessem o site e as redes sociais da Prefeitura de Curitiba. Assim, vocês podem participar de todas as etapas junto com a sua família. Agora vou mostrar para vocês alguns exemplos de melhorias conquistadas pela população através da participação cidadã. O Centro de Esporte e Lazer Chapinhal, que foi reformado. Uma quadra para a prática de esportes que teve seu piso trocado. Uma ponte de madeira que foi substituída por uma novinha de asfalto. E também obras de drenagem que evitaram alagamentos e incômodos à comunidade. E estas são apenas algumas das muitas conquistas. É muito importante que todos vocês participem. Muito obrigado e até a próxima. Então, como vocês viram na fala do Alexandre, que é o nosso presidente do IMAP, é muito importante a nossa participação.
Aqui em Curitiba, um dos melhores meios para participar é no Fala Curitiba. Conversem com as suas famílias, vejam se eles já participaram. Entrem lá no site do IMAP, verifiquem, já estarão abertas as participações agora para 2022. Além do Fala Curitiba, algumas escolas já fizeram o Fala Curitibinha e o Fala Curitibano. Isso mesmo, onde nós, estudantes, tivemos a oportunidade de pensar nos problemas, nas soluções e fazer propostas ao poder público para a melhoria. Exatamente. E agora, como o nosso tempo já está encerrando, eu vou fazer uma proposta para vocês. Eu vou fazer um desafio. Conversem aí na sua escola, vocês da sua turma, das outras turmas, junto com seus professores e vejam formas de participação dentro da escola. Como que nós, estudantes, podemos ajudar na gestão da nossa escola? Existem conselhos, existe o grêmio em algumas escolas. Participem, a opinião de todos nós, de todos vocês, de qualquer idade, é fundamental quando a gente pensa no bem comum, ou seja, no bem e no melhor para todos nós. A gente precisa estar sempre, participando. A gente não pode dizer, não, eu não vou participar porque eu não gosto, eu não quero me incomodar. Não, gente, a gente precisa. Participação, ela é um direito nosso e ela é um dever. Quando nós pensamos numa cidade melhor para todos e todas, numa cidade como nós queremos, justa, humana, fraterna, nós precisamos participar. E eu vou deixar uma dica para vocês. Lá no site do IMAP tem alguns vídeos muito bacanas de ações que foram feitas a partir da participação das pessoas. Coisas que às vezes vão desde o simples, como a reforma de uma quadra de esporte num espaço público, até algo bem mais complexo, como construção de bibliotecas, reforma de ruas, às vezes até mesmo questões bem sérias de infraestrutura da nossa cidade. Participem, a participação cidadã é fundamental. Um grande beijo para vocês, eu vou ficando por aqui, se cuidem. E até o nosso próximo encontro.